Advogados, advogadas e defensores de todo o Brasil, meu nome é Fabiano Lopes, sou advogado criminalista, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, também professor da pós-graduação Lei de Drogas, essa pós-graduação que está incrível, pós-graduação Habeas Corpus, ela está chegando aí agora e é uma pós-graduação sensacional. E também sou escritor, sou um dos autores do Manual do Habeas Corpus, esse livro que tem com certeza mudado o manejo de produção de habeas corpus de muitos advogados e advogadas de todo o Brasil. Bom, essa aula magna é uma aula que teria o condão de falar sobre a lei de drogas. Porém, a lei de drogas é uma lei que ela vai ali do artigo 1º até o artigo 75. E veja só, a pós-graduação são 360 horas. Só para que vocês tenham a cognição do que eu estou falando, só o artigo 33 dessa pós-graduação foram quase 20 aulas. Foram diversas horas. Então eu disse que com 1 hora e meia, eu não conseguiria falar sobre a lei de drogas. Seria muito difícil. E eu fiz uma proposta para que com essa 1 hora e meia, eu levasse à cognição de vossas excelências algumas ideias mais importantes com relação ao artigo 33, que é o tráfico de drogas em si, mais o seu parágrafo 1º. E a proposta é interessante com o tempo que nós temos. Eu não vou esgotar as informações, as teses defensivas que nós temos ali no artigo 33. Mas eu vou trazer de forma muito efetiva o que há de mais importante no artigo 33. O artigo 33, ele vai trazer ali aquelas condutas. Ela vai levar para todos os verbos nucleares do tipo que realmente vão levar à cognição processual uma conduta de tráfico de drogas. Bom, para entender sobre tráfico de drogas, para entender sobre o artigo 33, nós vamos trabalhar alguns conceitos. Quais conceitos? Vejam só. Artigo 33. O artigo 33, ele fica geograficamente na parte dos crimes. A lei de drogas, que vai ali do artigo 1º ao artigo 75, a parte dos crimes fica ali entre o artigo 28 até o artigo 39, mais o artigo 40, que são as causas de aumento de pena. Então essa pequena parte da lei de drogas é aonde os verbos nucleares dos tipos, ou seja, são tipos do artigo 28 ao 39, demonstrarão quais serão as condutas que, se amoldadas ao caso concreto, aquele processado irá responder, ora por tráfico de drogas, ora por algum crime que está contido na lei de drogas e que não exatamente será tráfico de drogas. Por exemplo, o artigo 35, associação ao tráfico. Associação ao tráfico não é um tipo penal exatamente que constitui tráfico de drogas ou crime equiparado ao tráfico de drogas. Então veja que são 18 verbos nucleares do tipo. E são verbos nucleares que alguns têm uma função diferente do outro. E é muito bom entender
que um verbo nuclear do tipo, ou 2, 3, 4, ou todos, aquele indivíduo vai responder apenas por um tráfico de drogas. Ele vai responder apenas por um crime, a não ser que os verbos nucleares do tipo tiveram cognições diferentes no caso concreto. Não se amoldaram em uma só conduta. Então vejamos, a pena para o tráfico de drogas é de 5 a 15 anos. Essa pena de 5 a 15 anos, após processado e condenado, o magistrado, na dosimetria da pena, ele vai ter que se atentar ao artigo 42, que são as circunstâncias judiciais. É o que vai balizar se a pena vai ficar mais perto de 5 ou de 15. E muitas vezes o tráfico de drogas ele vem acompanhado do 35, que é a associação para o tráfico de drogas. E essa associação mais o tráfico de drogas será de forma material analisada pelo magistrado, ou seja, o artigo 69 do Código de Processo Penal. Então, é necessário que se faça entender que o tráfico de drogas e seus verbos nucleares do tipo pode trazer uma cognição diferente. Veja só, crime próprio no verbo prescrever. Então, quando na conduta de prescrever, quem comete esse crime, um crime de mão própria, é apenas o médico e o enfermeiro. Nós temos no artigo 39 o crime de prescrever culposamente, que não é o tráfico. E prescrever culposamente, ou seja, existe um tipo penal na lei de drogas que é culposo. É isso mesmo, Fabiano? Isso, o artigo 39. Mas esse prescrever do artigo 33 é prescrever drogas ilícitas, com dolo. Então a diferença do prescrever do 39 para o prescrever do 33 é que um é culposo e o outro doloso. Por exemplo, nos demais verbos é crime comum, ou seja, qualquer um pode se amoldar ali aquele verbo nuclear do tipo do artigo 33. É um crime de perigo abstrato, pois afeta qualquer um da sociedade. Agora o verbo expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, ele não se exaure no tempo. Ele só vai se exaurir a partir do momento que cessar, que não tiver mais expondo à venda, que não mais tiver em depósito, que o transporte já tiver terminado, o trazer consigo, o guardar. Ou seja, enquanto estiver guardando, ou seja, um crime continuado, é possível o flagrante delito, o flagrante próprio. Nos outros casos, um crime comum que se exaure de forma instantânea. E qual é a aplicação prática disso, Fabiano? A aplicação prática disso é que em um flagrante forjado, por exemplo, ou num flagrante preparado, ou seja, o policial, ele se veste de mendigo, se veste de usuário, e ele vai até
uma boca de fumo, por exemplo, e ele solicita ali alguém que esteja na mercancia da droga, que venda droga para ele. Quando ele vai vender a droga, o policial dá voz de prisão em flagrante. Os tribunais superiores já entendiam o seguinte: para o verbo vender, o flagrante preparado era ilegal. Mas como é um artigo que é plurissubjetivo, ou seja, não importa se está cometendo uma ou mais ação, ou seja, um ou outro verbo nuclear do tipo, continua sendo tráfico de drogas. Mas o que acontecia? Quando era vender, sim, era considerado um flagrante preparado, um flagrante ilegal. Ou seja, o policial é que deu causa àquele flagrante. Ele não teria acontecido se o policial não tivesse se oferecido para comprar a droga. E o que os tribunais passaram a entender? Com relação ao verbo vender, realmente era preparado. Mas para ele vender, ele tinha em depósito, ele tinha guardado. E esses verbos não se enquadrava a ilicitude do flagrante preparado. Mas veja só, se o policial chega até a boca de fumo e ele se oferece para comprar, e o suposto traficante diz: olha, eu não tenho aqui, mas em casa eu tenho. Vou buscar. Quando ele vai buscar, que ele volta e o policial dá voz de prisão, ali já entende-se não ser mais um flagrante preparado. Porque ele não tinha a droga ali guardada, nem tinha em depósito naquele momento, no momento do flagrante. Ele foi em outro lugar diverso. Consegue entender? Para entender o artigo 33, ou para entender qualquer artigo da Lei de Drogas, você precisa de entender primeiro o conceito de Lei de Drogas. Você precisa de entender o que o legislador diz que é droga. A Lei 11.343, ela é de 2006, e ela revogou a Lei 6368 de 76. Lá na pós-graduação Lei de Drogas, eu trabalho do artigo 1º até o artigo 75, de forma epistemológica, teleológica, histórica, política. Eu mostro a criação das facções, e eu mostro que em 76, e o momento político era de ditadura militar, as drogas como cocaína, como crack, êxtase, ela ainda não fazia parte de um cenário, naquele momento, que o Brasil estava passando por uma ditadura militar. Mas a cannabis, sim. Cloreto de etila, famoso lança-perfume, e outras drogas, é que existiam naquele contexto. Então o legislador da 6368, lá em 76, ele trouxe como conceito de drogas toda substância. E veja, ele traz substâncias entorpecentes que causam dependência, que é droga. Só que em 90, aporta ao Brasil o crack. Com o crack, narcotraficantes como El Chapo, narcotraficantes como Pablo Escobar, popularizaram a cocaína.
levando a cocaína para toda a América do Sul e principalmente o El Chapo lá com o cartel de Sinaloa no México, abastecendo os Estados Unidos de cocaína e popularizando uma droga que saía por um baixo custo da sua origem, Bolívia, Peru, Colômbia, México, chegando no Brasil com um preço mais reduzido, mas chegando na Europa a preço de ouro. Então, quando essas drogas se popularizam e as facções criminosas, como as que nós já conhecemos e não precisamos expor aqui quais são as facções, elas que tinham um condão de crimes patrimoniais, diferente do que todo mundo pensa, elas migraram para a narcotraficância e começaram também com a traficância de armas. E o Estado se viu acoitado e despreparado para combater esse novo fator histórico que habitava no Brasil nos anos 90 e nos anos 2000, que era o tráfico de drogas, as facções criminosas, os narcotraficantes. E a Lei 6368 de 2006, o legislador que já estava com esse contexto de facções, de violência, principalmente o Tribunal do Júri foi muito afetado, o pano de fundo do Tribunal do Júri, que era crimes contra a honra, que era crimes por dinheiro, que era crimes por herança, por terra, passou a ter pano de fundo o tráfico de drogas, que veio na torpeza, que veio em crimes conexos, lá no 33, 34, 35, 36, 37. E o legislador de 2006 trouxe um novo conceito de droga. O que é droga? Antes de saber se a conduta, se os verbos nucleares do tipo, aqueles 18 verbos, se amoldavam a uma conduta de tráfico de drogas, primeiro é preciso saber se é droga, se amolda ao conceito de droga. Então veja, aí vem no parágrafo 1º, vem no artigo 1º, no parágrafo único, o conceito de drogas. Veja, para fins dessa lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, vírgula, tirou o entorpecente. Porque a cocaína, ela além de entorpecente, ela também é estimulante. O crack é alucinógeno. O êxtase é estimulante. Já não se amoldava mais aquele conceito antigo lá da 6368 de 76. Consegue perceber? E veja, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então nasceu um conceito de droga ali no parágrafo 1º do artigo 1º da 11.343, uma norma penal em branco. Ou seja, uma norma que depende de outra norma para dizer o que é droga ilícita. E com isso, o Executivo, através da Anvisa, de forma periódica, traz uma lista, trazendo o que é droga ilícita e droga lícita. Drogas controladas. Propriamente dito, as ilícitas estão na lista F1 e F2 da portaria 344 da Anvisa. Então veja que nós temos um conceito mais moderno. A lei de drogas, a 11.343, é uma lei moderna.
ela já traz o conceito de usuário e o conceito de dependente pela primeira vez. Principalmente dependente. E ela traz lá na forma administrativa, artigo 23A, qual que é o tratamento para o dependente. E não é o tratamento que o magistrado quer dar. Tem um tratamento específico. Traz na lei de drogas o artigo 45, 46, ou seja, a imputabilidade, a inimputabilidade e a semi-imputabilidade, com isenção de pena. Só que é uma isenção de pena diferente do artigo 26 do Código Penal, e as medidas não são medidas de segurança como as do artigo 96 do Código Penal. Não, o tratamento está no 23A. Então é uma lei moderna. E para você trabalhar o 33, tem que saber trabalhar o conceito. É uma norma penal em branco heterogênea. A homogênea é quando uma lei necessita de outra lei. Ou normas iguais. Aqui não. Uma lei que dependeu de uma norma, de um conceito do executivo, através da Anvisa, para dizer o que é lícito e o que é ilícito, o que é controlado e o que não é controlado. Então a lei de drogas, ela é moderna. E diferente do que todos pensam, existe sim na lei de drogas, na lei 11.343, e por isso eu sempre vou dizer para vocês, façam a pós-graduação, lei de drogas, QR Code está aí na tela, é só apontar, porque aqui eu estou falando apenas do artigo 33. Mas a pós-graduação eu falo do artigo 1º ao 75. Parte administrativa, parte dos crimes, teses defensivas, o inquérito em uma visão processual da lei especial, que é a lei de drogas, o procedimento especial, medidas assecuratórias, apreensão de veículos, a restituição, como se faz, as teses defensivas. Não dá tempo da gente falar aqui. E na pós-graduação Lei de Drogas tem uma vantagem, porque além de você dominar e aprender a trabalhar com a Lei de Drogas, você ainda ganha o certificado do MEC. Porque aí realmente você vai ser especialista. Especialista é aquele que tem o certificado de lato sensu do MEC. Mestrado é aquele que tem certificado de mestre. E doutorado a mesma coisa. Pós-doc é a mesma coisa. Não tem essa história, mas o meu estatuto, mas isso e aquilo me dá o direito de ser especialista. Não. Você pode se considerar especialista. Mas as instituições só vão considerar se você tiver um certificado lato sensu. Então vamos lá. O que é tráfico e o que é uso? Essa linha tênue. Como o magistrado, o delegado, o promotor vai se balizar para saber a conduta? Porque a conduta do artigo 28, ou seja, porte para o uso, aquelas condutas também estão ali com verbos nucleares que também estão inseridos no artigo 33. Porém, o magistrado tem que se balizar. E como ele vai se balizar para saber o que é tráfico, o que é porte para uso? Existe isso na lei? A lei determina. A lei, ela baliza o magistrado, o delegado, porque ali na autoridade policial é o primeiro filtro da persecução. Já no inquérito, já no flagrante. E muitos advogados e advogadas no Brasil não conseguem se balizar. E a baliza está no artigo 28, por incrível que pareça. Para saber se é tráfico ou se é uso, vai estar lá no artigo 28, parágrafo 2º. Para determinar
se a droga destinava-se ao consumo, ou seja, se ela não é destinada ao consumo, ela é para tráfico. Então, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza da droga. Qual droga que é? Cocaína, maconha, êxtase, crack e tantas outras. E a quantidade, não ao volume. 1 quilo de cannabis é diferente de 1 quilo de cocaína. O volume é diferente. Da substância apreendida ao local, geralmente como é que funciona? Se é no aglomerado na favela, é tráfico. Se é na Zona Sul, a imprensa noticia assim: jovem da Zona Sul foi preso usando algum tipo de droga. Se é na favela, foi preso os traficantes. Geralmente é assim que funciona, e até por isso o meu medo da inteligência artificial sendo utilizada em software para ajudar magistrados com as sentenças. Morro de medo, porque quem vai abastecer, né, esse sistema? O local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais, pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Então, enfim, a baliza para saber o que é tráfico e o que é uso está no artigo 28. Só que o que acontece geralmente? E eu gosto de dar essa dica. E essa dica depende de você, advogado ou advogada, provocar o juízo. Se é 1 grama de drogas, 1 grama, ou se é 1 tonelada, você tem que entender que lá na sua defesa prévia, que é o artigo 55 da Lei de Drogas, você já deve levar à cognição ali do magistrado uma tese desclassificatória para uso. Fabiano, mas eu vou solicitar ali que seja desclassificado para uso 1 tonelada? É para que o magistrado possa enfrentar. Mas independente da quantidade, e não é 300 gramas, é 300 gramas. É grama masculino. A grama feminina é aquela grama do campo de futebol. Então eu vejo em petições aí advogados escrevendo 300 gramas, até em sustentação oral, tribunal e etc. Pelo amor de Deus, seja um advogado e vamos tentar, o máximo, falar o português correto. A gente erra, eu erro, todo mundo erra. Às vezes a gente come um S e acontece, cansado, a cognição mental já vai se esgotando e acontece. Mas dentro do possível, temos que trabalhar. As nossas peças devem ser balizadas em um português correto. Mas veja só, quando você vai para a tese de desclassificação para o 28, que você está no 33, vai para a tese de desclassificação, o magistrado ele tem que fundamentar porque o sistema processual brasileiro ele adota o livre convencimento motivado para que o magistrado fundamente as suas decisões. Deve haver uma motivação e deve haver um enfrentamento. Então, quando você fala de uma desclassificação para o 28, geralmente ele vai fundamentar que com aquela quantidade é impossível de ser para porte para uso. Então, ele já utilizou da quantidade. Geralmente ele fala natureza e quantidade. Impossível
de ser tratada como porte para uso. Show! Já na defesa prévia, ele utilizou o argumento da natureza e da quantidade. Lá na sentença, ele vai ter que ser balizado também pelo artigo 42, na dosimetria da pena, na primeira fase da dosimetria da pena, e ele vai aumentar a pena do seu cliente, fundamentando a natureza e a quantidade. Olha, ele já fundamentou para não desclassificar. Geralmente ele fundamenta, escreve. Ele fundamenta para receber a denúncia. Fundamenta que, devido à quantidade e à qualidade, é tráfico de drogas. Então, primeiro fundamento. Segundo fundamento, para aumentar a pena. Quando o mesmo fundamento é utilizado duas vezes para prejudicar o réu, estamos falando ali do instituto do bis e idem. Você já solicitou, você já requereu nas suas apelações o bis e idem, tendo em vista duas fundamentações com o mesmo argumento? Agora, pasmem. Esse mesmo argumento de natureza e quantidade vai ser utilizado para que o magistrado deixe de aplicar o parágrafo 4º do artigo 33. Não existe, mas eu brinco com meus alunos que isso é tris e idem. Conseguem perceber? Tudo baseado no conceito. Tudo baseado nesse balizamento do artigo 28, parágrafo 2º, para poder direcionar o magistrado se ele recebe a denúncia como tráfico ou como uso. 33 ou 28. Os verbos nucleares do tipo ali do 33 são mistos e alternativos. É o que eu disse. Pode ter configurado um verbo nuclear ou todos. Vai responder apenas por um tráfico. A não ser que ele vende no lugar e em outro lugar totalmente diferente, nada a ver com aquele contexto, ele esteja guardando. Pode ser que ele responda por dois, mas em o mesmo contexto, ele está guardando, está vendendo, está tendo em depósito. É um tipo alternativo misto. Aplica-se ali o princípio da consulção, desde que seja em um mesmo contexto fático, mesmo nexo de causalidade. Se o nexo é diferente, talvez é até aceitável. Então é um tipo alternativo misto e vai responder apenas por um crime de tráfico. O restante é fato posterior não punível, mero exaurimento. Quando o princípio da consulção é aplicado dentro de um mesmo tipo penal, é chamado de princípio da alternatividade. Então, no caso do artigo 33, pode chamar de princípio da consulção ou da alternatividade. Tanto faz. O que você tem que entender é a ideia, que são 18 verbos nucleares do tipo, mas um ou todos respondem apenas por um crime, desde que esteja dentro de um nexo de causalidade. A objetividade da lei, né? O bem tutelado. Qual é o bem que a lei de drogas vem a tutelar e que eu discordo amplamente? Ou então,
que seja a saúde pública e seja um outro bem. Porque vejamos, se o bem tutelado é a saúde pública, não tem nexo a cannabis ser tratada como droga ilícita. Por exemplo, em uma pesquisa de um sistema, em uma empresa de pesquisa norte-americana, trouxe à baila a informação mundial que 12 milhões de pessoas morrem no mundo todos os anos, vítimas do álcool e vítimas do tabaco. Mas 0 pessoas morrem no mundo porque utilizam a cannabis. Então, como assim saúde pública? Se estivesse preocupado com a saúde realmente, álcool e tabaco seriam drogas ilícitas, sem a menor sombra de dúvidas. E a cannabis, que não mata ninguém, a não ser a própria pessoa que está utilizando. E por isso, as teses defensivas com relação ao usuário é o princípio da autolesividade, ou seja, ninguém pode ser punido por causar lesão a si próprio. E aí vem aquela ideia macabra, que é o usuário que mantém a traficância. Então, se o usuário ele cultiva a sua própria cannabis e utiliza a sua própria cannabis, ele não comprou de ninguém. Qual é o mal que o usuário que cultiva está fazendo para alguém, a não ser para si próprio? Então, esse princípio dessa autolesividade, esse princípio da dignidade da pessoa humana, são os princípios que balizam o que hoje está lá no STF, que está lá no nosso excelso. É a tese que tenta descriminalizar o artigo 28. E já tem lá 2 votos. E quando chegou no ministro Teori Zavascki, ele sofreu aquele acidente de avião. E depois entrou o ministro Alexandre de Moraes no lugar. E esse processo está lá sobrestado desde 2016. Com um voto do Marco Aurélio, um voto do Gilmar Mendes, ambos votos que são a favor aí da descriminalização. O Marco Aurélio falando em acrescentar à lei uma quantidade específica e o Gilmar Mendes trabalhando de forma distinta tá aí pela legalização. E é a tendência. Eu tive agora nos Estados Unidos, Nova York, Miami, todos os 2 estados agora já legalizaram o uso da cannabis, inclusive com lojas modernas, abertas ao público, e não só com produtos como o canabidiol, não, o próprio THC. Fabiano, você utiliza? Nunca utilizei, mas eu sou a favor da descriminalização, por vários motivos. Aqui não é o local ideal para tratar sobre isso. Mas veja só, não pode ser a saúde pública. Não pode. O artigo 33, parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem? Então, o parágrafo 1º também é tráfico de drogas. O parágrafo 1º também traz verbos nucleares do tipo que, se amoldado a uma conduta, aquela pessoa responde também por tráfico de drogas. Veja só, importar, exportar, remeter, produzir, fabricar, adquirir, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente. E a lei de drogas ela traz gratuitamente no 33, gratuitamente no parágrafo 1º. E sempre está trazendo a palavra gratuitamente, para deixar já consignado que não importa, que não é a venda que é o tráfico. O tráfico está lá no artigo 28, parágrafo 2º.
Ah, Fabiano, mas lá fala de uso. Sim, se não é uso, é tráfico. Consegue perceber? Sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, veja só, matéria-prima, insumo ou produto químico destinados à preparação de drogas. O que é a matéria-prima? Para a preparação da cocaína, muitos traficantes, eles utilizam de produtos químicos para fazer aquela pasta base de cocaína. Ela faz com que 1 quilo se transforme em 3, utilizando diversos compostos químicos. E esses compostos químicos, como acetona, como bicarbonato, cafeína e tantos outros que são acrescentados à pasta base de cocaína, sejam utilizados para fazer render. Então, esses insumos, essas matérias-primas, se amoldado a esses verbos nucleares, também são considerados tráfico de drogas. Então, para transportar essas matérias-primas que usuariamente são anexados para a produção em grande escala de drogas, elas devem possuir uma autorização legal, que está lá na portaria 344 da Anvisa, e lá diz quem pode e quem não pode transportar, para quem é dado e para quem não é dado essa autorização. Então, sem autorização, está transportando esses produtos, essas matérias-primas em grande escala, é considerado também tráfico de drogas. O parágrafo 1º, inciso 2, veja só, quem semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. Semeia e cultiva. Veja só, na cognição de muitas autoridades policiais, promotores, procuradores, magistrados, é que uma pouca quantidade, vou dar exemplo da cannabis, 50 pés de cannabis é considerado plantação para venda. 150 pés de cannabis é considerado plantação para produção para venda, se enquadrando aqui, ó, nesse inciso. Só que lá no curso da pós-graduação, por exemplo, eu levo para vocês em um módulo de cultivo que 150 pés de maconha, por exemplo, não produzem 100 gramas do produto realmente para o consumo. E um usuário dependente que consome 10 gramas por dia, esse consumo desse cultivo que demora, às vezes, 4 meses, que pode estar exposto ali a pragas, ele não produz essa quantidade. As pessoas ainda entendem que toda a planta produz o THC. Tem pessoas que ainda não sabem que maconha tem sexo. A maconha macho, ela produz uma pequena quantidade de THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo que causa dependência. O resto da planta não. Ela produz o canabidiol, o tetrahidrocannabinol. E quando a polícia chega e prende toda aquela plantação, pesa tudo. E não é assim.
O que deve ser pesado é só o princípio ativo, porque só o princípio ativo é droga, conforme o artigo 1º, parágrafo único. Só que eu detalho muito isso no curso da pós-graduação. Consegue perceber? Como aqui é uma aula magna, eu só estou trazendo à cognição dos senhores os pontos mais importantes e abrindo a cabeça, por exemplo, independente da droga, se ela é lícita ou se ela é ilícita, toda droga tem prazo de validade. Você aí que toma Zolpidem, Prazolam, você que toma qualquer tipo de medicamento, pega a cartela do seu medicamento e vai ver lá, prazo de validade. A cannabis, a cocaína, o crack, o êxtase, como todo medicamento, como toda droga, também vence. Você sabe com quanto tempo a cannabis vence e ela perde o efeito do seu princípio ativo? A cocaína? Então, é necessário um perito para poder trazer a cognição. Só que aqui é uma aula magna, é impossível eu adentrar. Mas para você que vai fazer a pós-graduação Lei de Drogas, por exemplo, deve estar aí o QR Code, aponte lá, venha fazer parte, venha ser meu aluno na pós-graduação, fazer a aula ao vivo, com toda a turma, todo mundo. Aqui eu estou trazendo os gatilhos mesmo para que você possa pensar, raciocinar. Droga tem prazo de validade. Quando que você, na sua defesa, quesitou o perito oficial para saber se aquela droga possuía ainda o princípio ativo, se ela possuía validade, se ela tinha e produzia dependência. Às vezes a droga que foi apreendida, ela já estava ali guardada, armazenada há meses. Às vezes ela já está vencida, e se ela está vencida, não tem princípio ativo. Se ela não tem princípio ativo, ela não se amolda ao conceito de droga. Então, automaticamente, é atípico. Não há crime. Consegue perceber? Parágrafo 1º, inciso 3, utiliza local ou bem de qualquer natureza, de que tenha prioridade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outro deles se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. Ou seja, se você emprestar a sua casa, se você emprestar a sua propriedade, ou algum lugar que você tenha posse, para o uso, para alguém utilizar da maconha, da cocaína, do êxtase, você não está cometendo crime nenhum. Só é crime se você emprestar para traficar. Agora, você tem um imóvel, você é proprietário, você locou o seu imóvel, você é responsável pelo que acontece lá dentro do seu imóvel? Você consegue chegar lá no seu inquilino e falar assim, olha, vim fazer uma visita aqui hoje, abre a porta. Não é assim que funciona. Então a sua defesa é que seu cliente é locador. E que se emprestou para usar, não para traficar. E baseado em que diz que naquele imóvel há traficância? É quantidade? É qualidade? Apetrechos do tráfico de drogas, balança, dinheiro trocado, liquidificadores. Então precisa de ter um contexto. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Teoria do crime. Segundo Wesel, nós adotamos aqui no Brasil, no sistema penal e processual penal, a teoria finalista. Apesar que Roque-Sin trouxe a cognição da teoria constitucional, dos princípios, princípio da bagatela e tantos outros princípios,
como balizadores para que houvesse excludentes de licitude, de culpabilidade. Então, às vezes, o advogado, ele ali viaja com teses defensivas e a tese está apenas na falta de materialidade. Artigo 50, parágrafo 1º. Falta de autoria. Falta de tipicidade, ou seja, é atípico, porque não tem droga, está vencida. Conseguem perceber? Isso é apenas para que você possa ter uma ideia. Isso aqui eu estou falando apenas de um artigo. Imagino que você vai encontrar do artigo 1º até o 75. Quando eu falar com você de medidas assecuratórias e que você pode entrar em uma dívida milionária porque você não conhece o prazo das medidas assecuratórias do artigo 60, e que apenas quando você coloca a procuração nos autos, já passa a contar um prazo para você de 5 dias e que poucos advogados conhecem. Esse 4, ele foi inserido pelo pacote anticrime, pela 13964. Só que o legislador, acho que ele, em um pensamento teleológico, ele quis dificultar e legalizar o flagrante preparado. Mas ele foi ajudando. E o advogado que entende, que conhece da lei, utiliza a seu favor. Veja, vende, entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então, nesse inciso 4, que foi um advendo lá da 13964, ele vem aqui a legalizar aquele policial disfarçado que chega lá na boca de fumo e se oferece para comprar a droga. Só que o legislador trouxe essa permissão legal, para a polícia investigativa. Artigo 144. Parágrafo 1º, Polícia Federal. Parágrafo 4º, Polícia Civil. A Polícia Militar, no parágrafo 5º, é a polícia ostensiva. Ela não é uma polícia investigativa. Só que quando ele traz aqui a cognição, olha, o agente policial disfarçado. Polícia Militar pode disfarçar para poder investigar? Ela não pode nem investigar. Quando pré-existente elementos probatórios. Então, o policial disfarçado só pode ir ali na boca de fumo se já tiver uma investigação pré-existente. A polícia militar, ela não pode investigar. Você vai chegar em audiências de instrução e julgamento e vai achar lá em depoimentos policiais militares, falar, olha, o serviço de inteligência da polícia militar é que investigou e chegou à conclusão que ali já existia o tráfico de drogas. Os P2, né, o policial disfarçado, em uma campana. Tá tudo errado, não pode. Dependendo da situação, cabe ali até prisão em flagrante por usurpação de função. Quem pode fazer isso é só o policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, ou seja, já existia uma investigação. Então, vira e mexe em audiência de instrução, policiais militares prestam esses depoimentos. Que a inteligência da polícia militar investigou, que houve campana de investigação, que já sabia e vai disfarçar.
Não pode. Não pode. Parágrafo 2º. Induzir, instigar, auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Detenção de 1 a 3 meses. Esse parágrafo 2º, induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso, só é configurado esse crime quando eu viro assim, Marcelinho, eu tenho uma droga aqui, maconha, cocaína para você usar. Usa, Marcelinho. É bom. Você vai gostar, você vai ficar doidão, você vai ficar acelerado. Se o Marcelinho, ele não utiliza a droga e vai até a polícia e me denuncia, cometi crime nenhum. Só é crime se o Marcelinho utilizar essa droga. Aí configura. Isso já é decisão dos tribunais superiores. Então esse parágrafo 2º, para configurar, além de instigar, além de induzir e auxiliar, a pessoa tem que fazer o uso. Se ela não fez uso, não configura. Parágrafo 3º, oferecer droga, eventualmente, sem o objetivo de lucro. Mas a lei fala o tempo todo de gratuitamente. A pessoas de seu relacionamento, para juntos a consumirem. Quem são pessoas do seu relacionamento? Quem treina com você na academia todo dia é do seu relacionamento? Quem trabalha com você? Seus amigos de infância? Seus vizinhos? Seus amigos de balada? Quem são seus amigos de relacionamento? Então ficou um conceito muito aberto. Mas pouco explorado, o que nós chamamos de tráfico colaborativo. E olha a pena, 6 meses a 1 ano é melhor do que o privilégio. Como que se dá esse crime? Geralmente, o boletim de ocorrência vai estar assim. Estávamos fazendo ronda, quando o indivíduo que não quis se identificar por medo de represália, nos relatou que na rua tal, na casa tal, indivíduos estariam sobre a mercancia de drogas. Em ato contínuo, nos deslocamos até o local informado. Chegando no local, uma senhora de 60, 70, 80, 90, 100 anos, nos autorizou a entrar, porque não tinha mandado de busca e apreensão. Chegando lá, 4 indivíduos foram presos com a quantidade de 400 gramas de maconha, ou 100 gramas, 200 gramas de cocaína. Então veja, se nessa prisão os 4 prestarem a mesma informação, olha, nós compramos essa droga para poder usar compartilhadamente. A droga era 100 gramas para cada um. Cada um utiliza 10 gramas por dia. São dependentes. 1 quilo de maconha custa no mercado aí, de forma ilegal, é claro, entre R$1.000 e R$2.000. Então, supondo que foi por R$1.000, esses 400 gramas custaram R$400. Cada um deu 100. Essa droga vai durar 10 dias para cada um. E eles compram e utilizam de forma compartilhada porque ela sai mais barato se você comprar em uma quantidade maior. Então deram o valor da droga, quanto cada um deu, quanto cada um utiliza por dia, configurou que é para uso colaborativo. Não por tráfico de drogas, mas a informação tem que ser dada com precisão. O advogado tem que ser inteligente e o advogado tem que conhecer do sistema. Porque se não falar, quando chegar a audiência de instrução e julgamento, cada um vai falar uma besteira diferente e não vai casar a tese defensiva. E isso do flagrante até a instrução tem que seguir uma mesma tese defensiva. Se você é advogado dos 4, top. Se cada um tem um advogado, você que é mais diligente, converse com os outros advogados para alinhar a sua tese defensiva.
E provavelmente a sua tese vai ser vencedora se você trabalhar corretamente, arrolar testemunhas para demonstrar que eles são usuários, que eles são do mesmo relacionamento, testemunhas que falam que eles utilizam apenas para o consumo recreativo, que eles não são traficantes, apresenta comprovante de escola, de trabalho, o que você tiver. Tem que saber trabalhar, isso é pouco utilizado. Eu já utilizei e já ganhei algumas vezes. Tem que se amoldar o caso concreto, a sua tese defensiva. E esse parágrafo 4º, que é o que todos os advogados só enxergam e só focam aqui nesse parágrafo 4º. Parece que só existe esse parágrafo 4º. E viu como é que o parágrafo 3º é bom de trabalhar? O artigo 45, 46, são todas teses geniais, que eu não vou trazer aqui hoje, não é a nossa missão. Nossa missão aqui hoje é falar do 33 apenas, e mesmo assim de forma enxuta, de forma mais rápida, porque se você quiser realmente entender da lei de drogas, aí tem que fazer a pós-graduação. Tá aí o QR Code na tela, aponte aí e venha fazer parte. Tenho certeza que as condições da pós-graduação cabem no seu bolso. E a sua advocacia nunca mais vai ser a mesma. Olha, para trabalhar com homicídio, tem que saber tráfico de drogas. Para trabalhar com lavagem, com grandes operações, tem que saber tráfico de drogas. Alguns tipos de roubo, de furto, tem que saber trabalhar tráfico de drogas. E o próprio tráfico de drogas, que hoje, a cada 3, 2 estão respondendo processos ou foram condenados por crimes capitulados na lei de drogas ou crimes que eu chamo de crimes parasitas à lei de drogas. Roubo, furto, receptação, homicídio, lavagem, organização criminosa e tantos outros. Mas veja o parágrafo 4º. Nos delitos definidos no caput desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direito. Isso aqui vocês cortam. Isso aqui não existe mais. Isso aqui é inconstitucional. Isso aqui já era. Fechou? Desde que o agente seja primário, de bons antecedentes. Há uma briga sepulcral na doutrina. E alguns mestres que eu admiro e que eu tenho um encanto. O Capês é um. Fernando Capês, membro do Ministério Público de São Paulo, para mim um dos maiores doutrinadores desse país, ele diz que primariedade e bons antecedentes não podem ser motivos autorizadores de uma causa de diminuição de pena. Porque lá no 59, o bons antecedentes e a primariedade não pode balizar uma pena que seja menor do que a mínima. Aí eu discordo. Rogério Sanches Cunha também é dessa corrente. Admiro também o professor Rogério. Se não se dedica a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Aqui depende de uma investigação defensiva do advogado. Existe carteira de trabalho para integrar organização criminosa e não se dedique, para demonstrar que ele não se dedica à organização criminosa, junte histórico escolar, contrato de trabalho, carteira de trabalho. Aonde é a boca de fumo? É no bairro tal? Peça ou consiga com seu cliente o histórico de GPS do telefone dele, para demonstrar que ele fica na casa dele, que ele fica na escola, que ele vai para o trabalho.
Porque se ele dedicasse, ele ia ficar o dia inteiro aonde? Na boca de fumo. E o histórico de GPS demonstra que ele não fica. Geralmente, para demonstrar que ele participa de organização criminosa, muitos juízes utilizam a quantidade da droga. Fala, olha, e isso é conjectura, esse fundamento. Quando ele diz, baseado na quantidade da droga, presume-se, pelo preço da droga, pelo valor da droga, que nenhum traficante entregaria uma droga para alguém nesse valor, nessa quantidade, se não tivesse ligação, se não tivesse confiança. Mas isso é subjetivo. Isso não pode balizar, integrar a organização criminosa. A polícia judiciária é que tem que trazer a cognição do processo a prova que ele é ligado à organização criminosa, que ele se dedica à organização criminosa. Mas você pode ajudar com a investigação defensiva. E o parágrafo 4º, ele traz aí essa redução de 1/6 a 2/3. Se for a redução máxima e a pena for a mínima, a pena pode chegar aí a 1 ano e 8 meses. E ela é substituída por penas restritivas de direito. E mais, aquele indivíduo que ele transporta uma droga, a famosa mula. Hoje os tribunais superiores já estão sedimentados que esse transportador, esse que só transportou ali como mula, que ele não se enquadra às organizações e que por um motivo muito específico ele transportou, ele faz jus sim ao tráfico privilegiado. A quantidade da droga hoje também já está sedimentado nos tribunais superiores, que a quantidade da droga não pode ser limitador da concessão do tráfico privilegiado. E outra coisa, o fundamento da natureza e da quantidade, se já foi utilizado para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria da pena, porque essa diminuição da pena ela é utilizada na terceira fase da dosimetria da pena. Se ele utilizou na primeira e na terceira o mesmo fundamento, é bis e idem, e os tribunais já estão também sedimentados para dizer se a natureza e a quantidade já foi utilizada para receber a denúncia, para aumentar a pena na primeira fase da dosimetria da pena, ela não pode ser utilizada na terceira fase como impedimento para a concessão desse privilégio. Então são algumas coisas. E eu ficaria aqui mais um dia inteiro falando só do artigo 33 e seus parágrafos, seus incisos. Mas o desafio era aqui. Professor Fabiano, fale do 33 em apenas 1 hora. Eu falei, difícil. Mas eu vou levar o que dá para ser levado. O mais importante, o que precisa de ficar na cognição de quem está assistindo essa aula magna. Mas se você quer mesmo ser especialista, aprender as teses defensivas, se especializar, aí aqui, ó, o QR Code está aqui, aponte seu telefone e venha fazer parte da pós-graduação Lei de Drogas. Venha ser meu aluno na pós. Se você realmente é advogado criminalista e ama o que faz, eu tenho certeza, você vai curtir essa pós-graduação. Ela vai modificar a sua vida, a sua carreira e a sua atuação. E nós vamos passar a ter um contato quase mensal em aulas ao vivo, fora um monte de aula bônus, de grandes operações, de narco-homicídio, de habeas corpus e tantas outras aulas bônus que você vai encontrar nessa pós-graduação Lei de Drogas. Se tem alguma dúvida, fala lá no meu direct.
Vai lá no meu Instagram, tem um link. Se você clicar no link, vai cair lá no WhatsApp da Thaís. A Thaís vai tirar todas as suas dúvidas. Conteúdo do curso, quais são os módulos, carga horária, tempo de curso. Quem vai emitir esse certificado, eu já estou te falando, é o MEC. Então é simples. Eu trouxe aqui nessa aula magna pontos do artigo 33. Mas quer ser foda mesmo? Quer verticalizar? Tá aqui na pós-graduação. Tô te esperando lá. Para a gente trabalhar do artigo 1º até o artigo 75. Você vai ficar boquiaberto com o que eu tenho para te mostrar. O conteúdo é muito rico, muito verticalizado. E como eu disse, qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram, me chame no direct. Vou colocar aqui de novo, aqui, ó. Prof. Fabiano Lopes. Quem não me segue, passa a seguir. Tem um conteúdo legal para passar para você. E lá no direct do meu Instagram a gente pode trocar algumas ideias. Já estou te falando, não manda processo para eu fazer análise, porque eu não estou analisando nem os meus direitos. Mas dúvidas, às vezes uma tese defensiva ou outra, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Vou estar lá à disposição. Mas de toda forma, é dizer que foi um prazer estar aqui com todos vocês durante esse período e dizer que eu estou esperando cada um na pós-graduação Lei de Drogas e deixar um beijo no coração de todos vocês. Até uma próxima oportunidade e sigamos, porque a defesa agora é ataque.